E aí, pessoal, paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Vamos ler aqui Mateus 16, 24. E a gente tem esse verso aí, né? Vamos aprender um pouquinho no grego. Não vou ler todo o versículo em grego, porém vou ler algumas partes interessantes para nossa compreensão, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Vamos explicar algumas coisinhas aqui. Logo na descrição do vídeo tem alguns materiais, caso vocês tenham necessidade de comprar algum deles, tá bom? Vamos lá então. Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Então eu coloquei aqui um quadrinho à esquerda para esse termo, alguém, qualquer pessoa indeterminada, mencionada por Jesus, porque fala se alguém, tá? E depois eu coloquei aqui, olha, o verbo negar, que é o aparneomai. E ele, no Lounaida, LN, tem o sentido de rejeitar, negar com repúdio, desautorizar. O que isso quer dizer? A tradução é negar, mas o sentido dela é desautorizar sua natureza humana afastada da palavra de Deus. Desautorizar essa natureza humana afastada do querer de Deus, sabe? Então, rejeitar, negar com repúdio, desautorizar, ou então alegar desconhecimento ou falta de relacionamento, que foi a negação de Pedro. Está lá em Mateus 26, 34. Então, a gente tem a negação de Pedro e tem a negação aqui, olha, de si mesmo, sabe? Então, Jesus está nos ensinando que nós precisamos negar com repúdio o nosso próprio eu, e quando a gente fala do nosso próprio eu, às vezes é uma necessidade de autoproteção, como aconteceu com Pedro. Ele quis preservar a sua vida por si mesmo, né? No sentido de não tome a sua cruz, não sofra. E Jesus está falando, né, que não é sobre isso, né? Essa não é a vontade de Deus para a vida dele. Jesus repreendeu Pedro. Então, Jesus está falando sobre a questão de você negar com repúdio essa sua tendência de guardar ressentimento, essa sua tendência, essa sua necessidade de autoproteção, de autopreservação, que está distante da vontade de Deus, de um relacionamento com o Senhor, sabe? Essa sua necessidade de se justificar os seus erros. E o Senhor ele está falando com a gente para a gente calcular esse custo. Dentro desse verbo aqui, aparneomai, de negar, Jesus está nos ensinando que existe um custo para o discipulado. Porque está falando, toma a sua cruz e siga-me, é um discipulado, sabe? E o custo do discipulado, aqui eu vou ensinar aqui a segunda questão, é estar disposto a sofrer. É você levantar da cama e dizer assim, hoje eu vou sofrer. Compreenderam? Então você não pode levantar da sua cama, depois que você dormiu aí, acordar, e dizer assim, com Cristo é só alegria. De fato, o fruto do Espírito é alegria. Mas quando a gente chama o Senhor, a gente vai para a cruz com satisfação, com entendimento, porque é necessário ter essa disposição, estar disposto a sofrer
para quem quer seguir a Jesus. Por isso que Jesus fala sobre calcular o custo. Ele não está nesse texto, né? Está em outro texto, dizendo qual é o homem que não faz as contas, né, daquilo que ele vai fazer, da estrutura de uma casa antes de construí-la. Então, para seguir Jesus é preciso calcular esse custo, entender, considerar, ponderar no seu coração, na sua mente, que existe e precisa existir, se não existe, precisa existir a disposição de sofrer. Sofrer. E por que causa? Pela causa do Evangelho. É sofrer pela causa do Evangelho. É você, agora eu passo para outro quadrinho, é você aqui, olha, erguer, porque o verbo tomar é o verbo erguer, é o verbo levar, mas também é erguer, porque às vezes você pode levar, mas na hora de crucificar o seu eu, você pode não levantar a sua cruz. Pode só estar nas costas, mas não é só para carregar, não é só para estar nas costas, é para levantar e erguer sua cruz. Para quê? Para lá você sofrer, porque cruz é sofrimento. Sofrer por amor a Cristo, sabe? Então, negar a si mesmo, negar a necessidade de se justificar, de justificar um erro, porque na verdade a nossa justiça, a nossa justificação é Jesus. E explicando aqui, ó, sobre cruz, que é o substantivo aqui, ó, nesse quadro aqui à direita, estauros, é um instrumento de negação, né? É uma linguagem figurada que Jesus está usando. Na verdade, lá naquela época não era tão figurado assim, porque de fato ele estava ali sob o Império de Roma, então os discípulos também estavam, né, sob esse império de perseguição, de morte, de violência, né? Não somente sobre isso, porque não foi exatamente Roma que matou Cristo, foram os próprios irmãos dele, né, os próprios escribas, fariseus lá, os próprios judeus da elite, que você pode entender como escriba, fariseu, principais sacerdotes. Então, Jesus fala dessa disponibilidade hoje para nós, sem de você, na carta de Pedro, fala sobre você estar disposto a sofrer. É uma carta que diz nesse sentido de você padecer por amor a Cristo. Quem padece roubando, quem padece mentindo, isso não é padecer por amor, porque ele mereceu a pena, sabe? Mas quando a gente padece, Pedro fala sobre isso, depois vocês leem lá a carta de 1 Pedro e 2 Pedro, se não me engano. Quem padece não tendo nenhuma culpa nesse sentido, é algo que é agradável a Deus. Então a gente precisa ter essa compreensão, sabe, de discipulado. Discipulado significa também sofrer. A disposição para sofrer é conceitada como carregar uma cruz, um instrumento de tortura e execução. Essas questões precisam acontecer com a nossa carne, com a nossa natureza afastada de Deus, precisam ser despida diariamente. Às vezes a vontade de que vem, uma raiva, um ressentimento que vem, você precisa fazer o quê? Aqui, ó, nesse quadro aqui que eu estou passando, precisa alegar desconhecimento, falta de relacionamento com esse ser velho, essa natureza antiga, porque agora você já não tem mais essa natureza antiga. Você tem uma nova natureza, então você vai se despindo da velha e se vestindo da nova. Amém, irmãos? Então aqui a gente explicou esses quadrinhos, né? Então desconsidere, né? Negue, desconsidere, rejeite, negue com repúdio, desautorize esse velho homem, essa velha mulher, para você avançar em direção a Cristo. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão?
Cristo tem vitória para você, porque é na cruz que a gente recebe ali a vitória, né? Aí você fala, Jesus já não morreu? Por que eu tenho que crucificar? Aí todos os dias. É um processo diário, né? A gente tem que se considerar morto, negar essa velha natureza que às vezes ela quer aparecer, às vezes ela quer aparecer, às vezes é uma fechada no trânsito. Qual a natureza que reage mais rápido? Fala aí para mim. Então, vocês estão entendendo? A gente tem que fazer morrer a cada dia, tá? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que vocês tenham sido muito abençoados, porque essa é a minha intenção, viu? Passar o conhecimento para que vocês cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Conheça realmente o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho, tá, gente? Não é diferente disso aqui, não. Então, se alguém prega outro Evangelho, seja anátema. Maldito, porque isso aqui é a vida de Cristo. É a nossa vida. Paulo falava, eu estou completando o sofrimento de Cristo no meu corpo. Então, ele, sabe, a gente precisa compreender que a vida de cristão é uma vida de alegria interior, independente das circunstâncias. E também temos que levar a nossa cruz, porque é o custo. Estar disposto a sofrer, a não falar demais, quando vier uma palavra na tua mente para você responder, que não é de paciência, que não é de amor, que não é de bom ânimo, que não é para edificar uma pessoa, uma vida, então sofra. Porque isso aí é crucificar também sua carne, sofra. Sofra no sentido de quê? De ficar calado. Não, eu não vou falar isso, eu quero muito falar, quero muito responder rispidamente, mas eu não vou, eu vou sofrer agora, porque o que importa é que Jesus seja visto na minha vida. Então, Paulo falava, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, que Cristo possa aparecer, porque quando a gente leva a cruz e ergue a cruz, não é só carregar, é erguê-la para sofrer, tá? Ali Jesus Cristo aparece ressurreto. Amém? É isso que a gente precisa viver, né? Que Jesus Cristo está vivo, mas a gente quer que Ele apareça na nossa vida. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento aí, gravando esse vídeo, tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus.